Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre xixi e cocô. Qual é a mensagem emocional que está por trás da dificuldade da sua criança de fazer xixi e cocô de maneira natural? A bexiga e o intestino são órgãos que somatizam medo. E como essa psicossomática do medo pode interferir no intestino e na bexiga da sua criança ao longo da vida? É isso que nós vamos ver hoje. E para você que é mãe, eu já trouxe de cara uma pergunta muito básica para você pensar aí como que você se sente. Você tem medo de amar? Pois é. Mas você deve estar se perguntando, mas eu amo meu filho, eu amo meu pai, minha mãe, meu companheiro. Mas vamos além. Você tem medo de amar aquela pessoa que está longe, por exemplo? Uma pessoa que é muito querida, que mora longe de você, que você vê muito raramente, que vocês só se falam por telefone, por chamada de vídeo. Você ama tanto aquela pessoa que está longe e que às vezes você pensa, é melhor dar uma afastadinha, porque eu gosto tanto, isso pode me prejudicar. Isso pode me machucar, esse sentimento, se ela não está aqui perto de mim. Ou aquela pessoa que você ama tanto e que está muito doente. Sabe aquela pessoa que você ama incondicionalmente? Pode ser a sua mãe, pode ser um irmão, pode ser qualquer pessoa aí do seu meio que você ame muito e que você descobre que está com uma doença grave. Aí você tem medo de amar demais aquela pessoa e aquela pessoa partir. E aquela pessoa ir embora, e você vai ficar como? Você vai sofrer. Então acontece muito de quando uma pessoa está doente que a gente ama, em vez da gente se aproximar, em vez da gente abraçar, a gente dá aquela afastadinha. Mas não é de propósito, é com medo de se machucar, é com medo da pessoa partir e a gente ficar com aquela dor horrível. Então acontece das pessoas se afastarem das pessoas que elas amam quando elas estão enfermas, como uma forma de se proteger do sofrimento que pode vir lá na frente. Ou você tem medo de amar, por exemplo, aquele pai ausente. Sabe aquele pai que não te criou, aquele pai que não foi presente, mas você sente um amor por ele. Você não sabe explicar como que você ama aquela pessoa, que aquela pessoa esteve sempre longe da sua vida, não participou da sua infância, não ia nas festas da escola no Dia dos Pais, sabe? Aquele pai ausente, mas que você ama, mas que você não fala. Você tem até medo de falar porque você não quer magoar a sua mãe. A sua mãe vai ficar magoada porque a sua mãe vai falar para você, mas eu que te criei, eu que fiz isso, eu que sempre estive ao seu lado. E você vem me dizer que você ama ele? Então você ama, mas você tem medo de amar, você tem medo de expor o que você está sentindo. Então, se você tem medo de amar, o seu filho também tem. Se você tem medo de amar ou de qualquer outra coisa, o seu filho também tem. Porque até os 7 anos de idade, a criança ela tem uma construção emocional com a mãe muito forte. Tudo que a mãe sente, tudo que a mãe vive, essa criança compartilha com a mãe. E depois dos 7 anos, a criança tem um compartilhamento racional e mental com o pai. Por isso que essa primeira fase, esse primeiro setênio das crianças, eles são extremamente importantes para que eles desenvolvam essa base emocional com uma estrutura de segurança, com uma estrutura sólida, porque dos 7 anos em diante, esse filho vai estar entregue ao segundo setênio, que é do pai, que é quando o pai vai trazer para ele uma forma mais racional, mental de ver a vida, vai trazer uma segurança, vai trazer a criança, colocar os pés no chão, vai jogá-la no mundo, sabe? Vai ensinar sobre a vida para ela. Então, é muito importante esse primeiro momento em que ela está conectada com a mãe, para que essa mãe prepare ela para a segunda fase, que é do pai. E o pai não é a mãe, né, gente? Eles fazem tudo diferente, tudo do jeito deles, e tá tudo certo do jeito que é. Nosso filho precisa aprender das duas formas, tanto da nossa forma que é mãe,
quanto da forma do pai. As duas formas são importantes, porque a criança é 50% pai e 50% mãe. Então ele precisa aprender das duas maneiras como que é enxergar a vida. Depois dos 7 anos, é muito normal que a criança ela comece a desenvolver muitos medos que elas não tinham antes, porque elas estavam ali grudadinhas na mãe, sabe? A mãe estava ali contornando tudo, e quando ela vai para o pai, essa construção emocional ela já tem que estar bem sólida na criança, para que ela consiga passar por essa fase com mais naturalidade. Porque o pai vai fazer o quê? Vai colocar essa criança no mundo, vai ensinar coisas que só o pai ensina. É claro que se você é mãe solo, você vai ensinar também, mas o pai tem o jeito dele, tem a forma dele ensinar. Então, é muito comum que as crianças, por exemplo, até os 7 anos de idade, elas tenham muita dificuldade em obedecer as regras, obedecer os comandos que a mãe fala. Elas ficam fazendo muita birra, faz tudo ao contrário, porque essa parte racional e mental dela não está desenvolvida ainda. Isso vai ser desenvolvido a partir dos 7 anos. E pode ser que ela tenha ali ainda uma certa dificuldade, porque a partir dos 7 anos, quando essa criança for para o pai, é que ela vai começar a ter uma compreensão um pouco melhor sobre as coisas, sobre a vida, porque é isso que ele vai ensinar. E é a partir dessa fase que ela vai estar um pouco mais preparada para entender isso. Quando a criança ela obedece a partir do medo, né? A partir das ameaças. A gente foi ensinado assim, eu sei, né? Que os nossos pais olhavam, a gente morria de medo. Mas as crianças de hoje, elas são diferentes, sabe? Elas são desafiadoras, elas são questionadoras, elas querem descobrir um mundo que a gente nem sabia que existia, né? A gente não tinha acesso à internet, a jogos, a tudo que eles têm hoje. No nosso tempo, não era acessível, não tinha essas coisas, então a gente obedecia porque era o que tinha para aquele momento. Mas hoje a criança, ela é mais resistente, né, a obedecer. Quando uma criança, hoje em dia, ela é criada da mesma forma que antigamente, você tem que obedecer, ela começa a se frustrar. Ela tem uma dificuldade de se tornar segura para a vida. Ela vai ficar com medo de ir para a vida, ela vai se tornar uma pessoa insegura. Por quê? Ela não sabe quem ela é. Ela tem dificuldade de reconhecer quem ela é. Por quê? Ela está programada ali para obedecer. E isso causa uma insegurança muito grande. É natural que o corpo dela demonstre isso, a forma com que ela vai ao banheiro, a forma com que ela faz xixi, cocô. Às vezes uma criança grande que faz xixi na cama, a gente já vai ver por que isso acontece. Mas essa criança, ela tem muita insegurança, ela tem muito medo. E o que o cocô, ele representa? O cocô, ele representa uma exclusão, uma tristeza, uma necessidade de se esconder, uma timidez. Sabe aquela criança que só faz o cocôzinho escondida, que é presa, que tem o intestino preso, que tem dificuldade para ir ao banheiro, que tá sempre ali, é sempre um sofrimento para ela evacuar. Então ela se esconde, ela prefere nem ir, ela se tranca, ela evita fazer cocô. Então ela fica ali 5, 6 dias, uma semana sem evacuar. Isso é muito prejudicial para a criança. Isso prejudica no foco, no aprendizado. Isso dificulta ela na socialização. Ela fica muito irritada, mal-humorada, constipada. A pessoa constipada, tanto criança quanto adulto, é normal que fique mal-humorado, porque tá preso ali tanto o cocô quanto as emoções que tá sentindo em relação a isso. Como você está digerindo as suas emoções? Isso é uma pergunta muito importante para você que é mãe se responder. A sua resposta é o reflexo das emoções que você está sentindo e de como o seu intestino também está funcionando. Quando a gente come, a gente também engole muitas emoções e isso dificulta o nosso processo de digestão. Se você não está fazendo um processo de digestão natural, leve, é normal que todo o resto também fique em desequilíbrio. Você fica estressada, você fica nervosa, você não consegue prestar atenção nas coisas, a sua criança tem dificuldade de aprender na escola. Por quê?
Porque ela está constipada. E o intestino, a gente precisa ser visto, o intestino é muito importante, ele é considerado o nosso segundo cérebro. O nosso sistema nervoso está ali, nosso sistema neurológico também está ali relacionado com o nosso intestino. Então, nosso intestino precisa estar funcionando tão bem quanto o nosso cérebro. Então, você precisa olhar se existe alguma dificuldade aí na sua casa em relação a isso. As nossas emoções, elas não estão separadas do nosso corpo. A gente tem uma estrutura física, mental, emocional e espiritual. E tudo isso está conectado um no outro de uma forma simultânea e contínua. São várias informações que estão sendo trocadas ali instantaneamente com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa mente. E eles precisam estar funcionando de uma forma harmônica. Porque isso vai refletir na forma com que a gente se relaciona no mundo e a forma como o nosso corpo responde também. O intestino, ele traz mensagens de medo e de sobrevivência. O medo, ele precisa existir, mas não pode ser aquele medo que nos limite, que nos impeça de viver de uma forma natural, que impeça nosso corpo, nosso organismo de viver de uma forma natural. Um exemplo, você tem um escorpião aí na sua casa, apareceu um escorpião. Você sabe que o escorpião é perigoso. Instantaneamente, o seu modo de sobrevivência já é ativado para que você se proteja, para que você faça alguma coisa para se defender daquele escorpião. Então, você viu o escorpião, você vai ter alguma atitude, você vai tomar alguma providência para você se proteger daquilo, para você não se machucar. Isso é um modo de sobrevivência. O teu medo te protegeu. O teu medo te protegeu de uma forma positiva, para que você sobrevivesse. Agora, se esse medo te limita em todas as áreas da sua vida, se esse modo de sobrevivência fica acionando em você o tempo todo, te impedindo de viver, te impedindo de fazer as coisas, isso também precisa ser visto, isso precisa ser reprogramado. Você precisa receber uma reprogramação para que isso seja mudado em você. Por que a criança ativa o modo sobrevivência na hora que ela vai fazer o cocô dela, por exemplo? Por que isso acontece? É a soma dos medos que define como o intestino da criança vai trabalhar. Então, a criança pode ter medo até de falar que está com medo. Sabe, aquela criança é tão medrosa que ela não tem coragem de falar: mãe, eu tô com medo do medo. A criança tem medo do medo, entendeu? É muito complexo, é muito complicado. Então, muitas vezes ela está reproduzindo um medo que nem é dela. Às vezes, quando você era criança, você tinha medo de ir ao banheiro também. Aí o seu filho reflete o medo que você tinha. Você deveria ser constipada quando era criança. Aí hoje o seu filho é constipado. Isso são informações que foram passando de geração em geração. Isso pode ser uma informação de medo vivida no seu histórico familiar, genético, ancestral. Muitos dos nossos ancestrais viveram em situações muito difíceis, situações de guerra, de extrema pobreza, de escassez, de doenças. Então, pode ser que essas informações de medo lá do passado, lá da nossa ancestralidade, pode estar refletindo na criança hoje e a gente nem imagina, porque isso já passou por você de alguma forma e que você não olhou e agora está refletindo na sua criança. A ansiedade é um reflexo de medo, a ansiedade está ligada ao medo. Então, se você também é uma pessoa ansiosa, se você também é uma pessoa que vive ansiosa, a sua criança também vai ter medo. A ansiedade, ela vem do medo. Se você tem medo, se você é ansiosa, é normal que a sua criança, se a sua criança é ansiosa, ela é uma criança que também tem medo. Então, essas questões de medo, ela pode estar muito mais profunda do que a gente imagina. Pode não estar aqui, sabe, só no nosso corpo, só no intestino da sua criança. Pode estar na sua história, na história da sua família, na história da sua ancestralidade. E você pode não saber de onde que isso vem.
Por isso que é importante a gente olhar para os nossos ancestrais. É claro que a gente não sabe a história deles, mas as informações que foram passadas de gerações em gerações também estão em nós. De certa forma, eles vivem em nós, através dessas informações que foram passadas e que a gente acaba refletindo hoje em nossas emoções. Agora, vamos falar sobre o xixi. O que representa o xixi para você? O que pode ser, o que o xixi diz? O xixi e o cocô, os dois, são uma somatização de medo. Mas tem uma diferença. O xixi, ele representa o medo e a raiva. A pessoa que tem dificuldade na bexiga, ela representa um comportamento de raiva, de gritos, de agressividade. Esses são os pontos diferentes do intestino, que é a raiva. A urina representa a raiva. A pessoa que tem dificuldade no xixi é uma pessoa estressadíssima, irritada, agressiva, é uma criança que grita muito, que tem explosões de raiva. E quando a criança, ela faz xixi na cama, o que pode ser? Seu filho já não usa mais fralda, ele tá maiorzinho, mas ele faz xixi na cama. O que isso pode dizer? Primeiro, pode ser normal se a sua criança estiver com a bexiga cheia. Sabe aquele dia que a criança tomou muito suquinho à noite, muita água, ela dormiu, esqueceu de ir no banheiro, ou ela foi no banheiro, mas a bexiga estava muito cheia. Então é normal o corpo eliminar essa urina. Mas se isso for de uma forma frequente, aí você já precisa olhar. Se a criança ela for menor que 7 anos de idade, precisa ser olhado para as questões emocionais da mãe. O que está acontecendo com essa mãe? Como que essa mãe está se sentindo naquele momento? Por que a criança está fazendo xixi na cama? Se a criança ela for maior que 7 anos de idade, pode ser alguma coisa da própria criança, né? Alguma coisa que a própria criança está representando ali, ou pode ser algum reflexo emocional do pai, porque lembra, a partir de 0 a 7 anos, a criança representa as emoções da mãe, e dos 7 aos 14, ela vai representar as emoções do pai. Então, se sua criança já tem mais de 7 anos, precisa olhar para o que o pai está vivendo nesse momento, o que está acontecendo com o pai. E sempre procurar entender o que está acontecendo com o seu filho para ele fazer xixi na cama, sabe? Sempre se faça perguntas como: quando foi que isso começou? O que estava acontecendo para o meu filho começar a fazer o xixi na cama? Estava tendo muitas brigas aqui em casa, ele estava passando por um período difícil, teve alguma mudança na escola, mudou a professora, mudou a rotina, ele se desentendeu com algum amiguinho na escola, mudou o quê nessa criança para ela começar a fazer xixi na cama? Teve alguma mudança ali na rotina que mexeu com a emoção dela, alguma situação que ela vivenciou e que ela não quer te contar. Às vezes a criança já é maiorzinha e ela não quer contar para a mãe, com medo da mãe brigar. Então isso tudo você precisa ter muita calma para investigar. Quando a criança fizer xixi na cama, por favor, não fique gritando com ela, brigando, esbravejando porque isso aconteceu. Conversa com ela, aproveita essa oportunidade para conversar com ela, limpa, conversa, pergunta: filho, está acontecendo alguma coisa lá na sua escola? Né? Às vezes ele brigou com um amiguinho que ele gostava, às vezes foi a professora que deu uma bronquinha assim que magoou, alguma coisa aconteceu ali de mudança na rotina dele diferente, que ele está expressando esse medo, urinando na cama. Essa insegurança que ele está sentindo, ele está se sentindo inseguro e desprotegido. Ou se a criança está com muita raiva de alguma coisa, pode ser também que aconteça esses escapes de urina. E muitas dessas relações têm a ver com as vivências intrauterinas, sobre como você se sentiu na gestação, como que essa criança foi gestada, como que foi para você essa gravidez? Foi tranquila? Se não foi, você sentiu muita raiva? Você teve muito medo, muita insegurança? É normal a gente se sentir insegura, né? Quando a gente tá grávida, a gente não sabe o que vai acontecer
a gente tem medo do que vai acontecer. São muitas questões quando uma mulher está grávida, né, sobre a gestação. Então é normal que você tenha se sentido assim. Então é importante fazer essa liberação dos medos, essa raiva, essa insegurança, para que o seu filho se sinta mais seguro e protegido. Agora, o excesso de medo pode nos limitar em várias áreas da nossa vida, ativando o modo sobrevivência. E se seu filho pode ter medo de crescer, isso pode ser um medo que ele tem. Entre tantos medos aí, ele pode ter medo de crescer. O medo de crescer, ele ativa também esse modo sobrevivência. Eu não vou crescer porque eu não gosto da vida que meus pais levam, por exemplo. Eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe, eu não quero ser esse tipo de adulto. Às vezes a criança olha para um adulto e vê o adulto tão cheio de problema, sabe? Reclama tanto, tem uma vida dura, acorda cedo, chega tarde em casa, a vida é sempre uma luta, mostra para a criança um lado ruim da vida de adulto. E a criança pode olhar para aquilo, interpretar aquilo como uma forma horrorosa, eu não quero crescer. Eu vou crescer para quê? Para viver essa vida? Então eu prefiro ser criança. Então, entre tantos medos, o medo de crescer pode ser um deles. O medo de ir para a vida, de assumir responsabilidades. Às vezes, quando a mulher estava gestando, ela sentiu medo, né, de receber, ela rejeitou esse bebezinho em alguma fase ali inicial. E quando a gente rejeita, quando a gente não quer, a gente acaba tendo medo de assumir a responsabilidade, medo de toda a responsabilidade que vem junto com essa criança. Então é normal que essa criança também tenha medo de crescer. Foi o mesmo medo que a mãe sentiu lá no início, o medo da rejeição, o medo da responsabilidade que ia vir em seguida, né? Então, como nós adultos vamos ajudar? Como que a gente vai ajudar essa criança a passar por essa fase? Você se sente emocionalmente preparado, seguro para digerir as suas emoções? Como que você digere as suas emoções? Essa resposta é muito importante para você saber como que você vai ajudar o seu filho. A grande maioria de nós não teve nenhum preparo emocional para isso. Então é natural que essa resposta a gente nem saiba o que fazer. A gente não sabe como agir, porque a gente não aprendeu isso na infância. Foi muito raro uma pessoa que teve uma estrutura emocional desenvolvida na infância, que teve inteligência, que os pais ensinaram para essa criança inteligência emocional. Quem de nós recebeu, né, esses cuidados e esses aprendizados? É muito raro alguém falar, eu não conheço ninguém que teve. Se você conhece, isso é uma raridade, porque nós não tivemos essa base, esse conhecimento, essa estrutura emocional na nossa infância. Então, é normal que hoje a gente tenha dificuldade de estruturar a nossa criança, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa quebrar esse ciclo, mudar de posição da vida, de ficar repetindo a mesma história. Eu não aprendi, eu não preciso ensinar. Não, você tem todas as oportunidades para aprender e para ensinar, para que seu filho ensine aos filhos dele, e isso vá mudando de geração em geração, sempre para o melhor. O que acontece com a gente? É difícil a gente digerir muita coisa que está acontecendo na nossa vida, mas que às vezes nem sempre a gente fala, porque a gente está acostumado a engolir as coisas para evitar problema, evitar discussão. E quando a gente engole muitas emoções, isso reflete no nosso corpo. O nosso corpo adoece de alguma forma. É difícil a gente digerir, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na política, no trabalho, na saúde, o que está acontecendo na escola. O que está acontecendo na nossa família? O que está acontecendo no nosso dia a dia com tanta violência que a gente precisa ficar o tempo todo no modo sobrevivência ligado, se protegendo, tomando cuidado para não ser assaltado, tomando cuidado com tudo o tempo todo. Sabe? São coisas que são difíceis de nós digerir.
É difícil da gente digerir isso. Então não é só sobre emoções sobre amor, medo, é sobre a vida. Às vezes a gente tem dificuldade de digerir emoções sobre a nossa vida e a gente fica engolindo. Porque, por exemplo, você tá com o seu chefe por aqui, de saco cheio dele, você vai falar para ele se você precisa do trabalho? Se você falar para ele, ele vai te demitir. Você vai ficar desempregado, você vai arrumar outro problema. Então você engole aquilo. E aquilo passa, aquelas emoções desce, sabe, por todo o teu trato digestório aí e vai chegar lá no teu intestino, na tua bexiga, de uma forma negativa. E se chegou em você de uma forma negativa, isso vai refletir na tua criança de uma forma negativa. Então a gente também tem que se cuidar, a gente também tem que olhar pra gente. Como a gente digere as nossas emoções, também é muito importante para ajudar os nossos filhos também. Por isso que muitos adultos são constipados e eles nem sabem por quê. Eu escuto muitas pessoas falando que são constipadas, muitas mães que me procuram para ajudar os seus filhos que estão constipados. Quando eu pergunto para elas como que o intestino delas funciona do mesmo jeito que da criança. Funciona igual da criança, funciona uma vez por semana e quando funciona, porque tá difícil de digerir. Infelizmente a gente acaba ensinando as crianças dessa forma, vai engolindo aí as tuas emoções porque a gente não tem como falar. Um exemplo, se você não consegue se entender com seus próprios pais, por exemplo, como que o teu filho vai te aceitar? O teu filho vai te engolir, ele vai te engolir. Porque ele é obrigado, né? Porque você é a mãe dele, ele precisa te engolir, porque não tem opção. Agora, a forma com que você olha para os seus pais faz diferença também como ele vai te olhar. É claro, cada um tem sua história, eu não tô aqui nem para falar sobre isso. Cada um tem sua história, tem seu pai, tem sua mãe, teve sua infância difícil, teve sua história difícil. Mas o seu filho, ele vai olhar para isso, você é um exemplo para ele. Se você briga muito com seus pais, ou se você não tem nenhum tipo de relação com seus pais, é normal que o seu filho olhe para isso de uma forma muito negativa. E ele vai você tá ali do lado dele porque ele é criança, mas pode ser que lá no futuro, quando ele cresça, ele também seja um filho afastado. Porque nós somos exemplo. Por isso que a gente tem que quebrar esse ciclo, mudar os exemplos, para que as crianças consigam digerir as suas emoções de uma forma mais positiva. A mensagem que a criança traz é que ela está sobrevivendo, assim como os adultos, que também estão tentando sobreviver, aceitando situações que são inaceitáveis, que não são legais para ele, mas que eles precisam sobreviver. Então, se você tem a oportunidade de fazer diferente, faça. Tudo isso que eu falei aqui para você serve para você que é adulto também, sobre a relação que você teve com as suas mães. Antes de você ser mãe, você era filha. E como que era a relação sua com a sua mãe? Isso tudo importa. Isso tudo é importante para que a gente consiga olhar para as nossas crianças e ajudar essas crianças como um todo. Se você não tem controle da sua bexiga, não tem controle do seu intestino, para um pouquinho, olha para a sua saúde, vamos tentar dar um passo para que você olhe para você, tanto para a sua saúde física, mental, sentimental e emocional, está tudo interligado o tempo todo, nada é separado, não tem como você só ir na academia, malhar o corpo, se a tua mente não tá legal. Você precisa cuidar de tudo. Não adianta você fazer terapia se você continua emanando ódio. Tem que olhar para suas emoções, raiva. Tudo está interligado uma coisa com a outra. Nada está separado. Eu não vou falar para vocês que existe uma forma de criar filhos sem traumas. Não existe, tá? Se a gente está aqui, a gente já está traumatizado. Porque em algum momento da nossa vida, a gente passou por alguma coisa, por alguma dificuldade, que
pode ter sido na nossa gestação, no nosso parto, na nossa infância, na nossa vida adulta, algum tipo de abuso, de escassez, de pobreza, de dificuldades, de inúmeras situações. Eu não estou aqui para dizer que é possível criar um filho sem traumas, mas é possível a gente ensinar nossos filhos a lidar com os traumas que eles têm, que eles estão vivendo de uma forma mais equilibrada que nós não tivemos. Hoje a maioria dos adultos estão dependentes de medicações para dormir, para acordar, para tudo, porque estamos vivendo uma ansiedade muito grande. Então não quer dizer que a criança a gente não pode fazer mais nada que ela vai traumatizar. Não é isso. É sobre como a criança vai lidar com isso. E para isso a gente também precisa aprender, porque do mesmo jeito que eu não sabia, eu imagino que você também não sabia, mas eu estou aprendendo e é possível aprender. E se você tem a oportunidade de aprender, se você já está um passo à frente, se você só de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já está aprendendo alguma coisa, você já está dando um passo. Então busque mais, procure mais, aprenda a se conhecer melhor. Quanto mais você se conhece, mais você ajuda seu filho a lidar com as situações que ele tem aí pela frente da vida dele. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado um pouquinho vocês, tenha contribuído e até mais.